Bora para cima aí, agora é com vocês. Vamos lá. Então, gente, antes de contar um pouquinho para vocês do projeto do banheiro da Débora, eu vou me apresentar. Eu sou a arquiteta Amanda, e meu propósito na arquitetura é criar relação de confiança e transparência com cada cliente. E porque eu acredito que um bom projeto acontece a partir da escuta e do entendimento da rotina das pessoas ali com aquele espaço em que elas vivem. E o meu estilo de trabalho é buscar apresentar, né, projetos contemporâneos, mas que, acima de tudo, sejam acolhedores, né, e que tenham também identidade. E mais do que criar ambientes bonitos, eu gosto de criar espaços que façam sentido para as pessoas também. E o ambiente que eu vou apresentar aqui para vocês retrata exatamente essa minha forma de trabalhar. Então, vamos lá. Esse era o banheiro na Débora, ou antes. Eu trouxe aqui algumas fotos que a cliente enviou para a gente. E esse era o nosso desafio, né? Então, a Débora é casada, ela tem filhos, e essa casa é uma casa um pouco mais antiga, né? E a gente tinha esses desafios primeiramente, em relação ao layout, né? Que, apesar de ser um ambiente bem grande ali, ter bastante espaço, mas por conta principalmente da banheira, ficava um pouco apertada ali a circulação, então a entrada do box, né, o vaso sanitário ali, a gente vê também a plantinha que ela enviou para a gente, que acaba que ficava muito apertado ali. Então a banheira era algo pesado ali, né, que ficava bem escuro no ambiente. Os revestimentos também, bem antigos e um pouco datados ali, ela queria mudar, atualizar. E também em relação à iluminação, que era algo que bem importante para ela. Antigamente, né, tinha somente um ponto central, que era uma luz fria, que não deixava nada acolhedor, né, nada aconchegante para um banheiro ali. E também em relação a essa bancada. A bancada era pequena, tinha a madeira um pouco mais escura ali, e o espelho também menor. Também tudo isso ficava bem pesado. Trazia bem essa questão de um ambiente mais antigo, né? E aí agora eu vou mostrar para vocês como ficou o espaço dela depois da nossa transformação. Essa visão de cima, a gente consegue ver, então, como a gente trabalhou aqui dentro, com sons mais claros, então os revestimentos, né, mais claros, tanto o do piso, né, a gente escolheu um revestimento, né, um porcelanato amadeirado mais clarinho, as peças das paredes um pouco maiores para facilitar também na limpeza, né? Hoje em dia a gente preza muito pela funcionalidade ali, facilidade de limpar. E aí, nessa bancada inteira ali do outro lado, a gente colocou 2 cubas, um espelho bem grande para nem ter briga no casal, né? Um nicho também para apoiar os produtos no box, também era bem funcional. E a gente também, um ponto bem importante aqui desse ambiente era que a casa, como eu já falei, ela é bem antiga. Então, a porta, aquela porta em arco, e que a cliente não queria se desfazer dela. Então, ela falou, a porta a gente tem que manter, e isso também foi um elemento de bastante personalidade, né? Traz aquela personalidade que o Daniel estava falando ali no começo, de trazer esses elementos, para não ficar todos iguais, né? Todos os ambientes iguais ali. Toda família tem a sua rotina e tem a sua identidade. A janela também a gente aumentou, né, para trazer mais luminosidade. E aí agora eu vou mostrar umas fotos de como ficou o ambiente ali. O espaço ali do box e do vaso sanitário quase não se modificaram, né, em relação à posição, mas tirando a banheira, a gente consegue ter um espaço bem melhor de circulação. Então, em relação à iluminação também, né, como eu tinha falado, era bem importante, a gente fez algumas camadas de iluminação. Então, no nicho, a gente usou também o mesmo revestimento do piso, para poder trazer esse aconchego também. Um espelho bem grandão com a luminosidade frontal, ela ajuda bastante ali no dia a dia, né, a fazer maquiagem, enfim, ter um pouco mais de detalhe ali. E as peças e os metais dourados também, que a gente queria bastante para deixar esse ambiente um pouco mais clean, mais neutro, né, aconchegante, para tomar um banho relaxante ali no final do dia, e que era muito importante.
Então, o resultado final foi esse. E agora eu vou mostrar uma foto de como ficou o antes e o depois, né? Esse mesmo ângulo ali, para a gente ver as diferenças, né? As principais diferenças. E também falar que a principal questão ali do ambiente, né? Era mostrar como a arquitetura pode transformar a experiência das pessoas dentro da própria casa, né? Então, quando a gente consegue unir ergonomia, iluminação, funcionalidade, a identidade e a própria escolha de materiais, né, e cores, faz com que os espaços crie espaços realmente para fazer sentido para quem vive ali. E eu acredito que cada casa, ela conta uma história de quem mora nela. E eu acredito de verdade nisso. E quando existe um vínculo entre essas pessoas e os espaços, nasce aquilo que a gente chama de apego ao lugar, que era exatamente isso que a gente estava falando antes aqui. E é justamente isso que a gente busca em cada projeto, né? Então, ambientes mais bonitos, funcionais ao mesmo tempo, que despertem essa vontade da gente estar na nossa própria casa, né? E é isso. O que você achou, Marcinha? Ixi, a Marcinha caiu. Marcinha caiu de novo, mas eu adorei aqui, eu estava acompanhando o chat da turma que está aqui com a gente, tanto no YouTube quanto no Instagram, vi que a gente já dividiu aí corações, tem gente que gosta muito do ambiente clarinho, que ampliou o espaço, e tem gente que, obviamente, gosta de mais estímulo, né? Mas estou vendo aqui a Julima falando, a cor clara deixa o ambiente mais leve, clean, janela maior deixando o ambiente mais claro. A gente tem aqui a Nanis falando que gostou da mudança do layout. Comentem para a gente aqui o que vocês gostaram mais desse tipo de transformação. Pela proximidade que eu fui da tela agora, vocês já perceberam que eu estou precisando refazer a lente do óculos aqui, né? Porque estava difícil de conseguir ler os comentários. Mas, gente, corações, salva de palmas aqui para Amanda, nessa apresentação desse case do banheiro da Débora. Eu sei que banheiro é uma coisa que todo mundo... Sabe o que é engraçado, gente? A gente tem muito dado aqui, né? Muita informação. A gente já transformou mais de 1 milhão de ambientes. E banheiro é uma coisa que o brasileiro realmente tem uma paixão que é impressionante. A gente gosta muito de banheiro. Apesar de, claro, né, os best-sellers serem ali a cozinha, a sala de estar, o quarto onde a gente descansa, a turma tem um carinho e faz um investimento, geralmente, bem significativo dentro dos banheiros, que é um lugar de autocuidado também, né? Então, estou vendo aqui a Manu falando do banheiro clarinho. Bom, estamos quase batendo 100 pessoas aqui na nossa live, que começou mais miudinha, começou mais devagarzinho aqui no YouTube. Então, se vocês acham que tem alguém que vai gostar de ver o próximo case, que é da sala, e depois participar do chat aberto com arquitetos e designers de interiores, por favor, já compartilhem o link com mais pessoas. Você que está entrando pelo Instagram também, que nos viu aqui abrindo essa live, compartilhe com mais gente para aprender sobre arquitetura e design de interiores. E eu vou chamar aqui ao palco agora, Amanda. A Marcinha voltou. Deixa a Marcinha fazer o comentário dela. Ela caiu e voltou. Vamos lá. Vai, Marcinha, vai contigo. Desculpa, antes de eu chamar pessoal. A Erika. Nossa, tá caindo e voltando direto. Pessoal, acho que muito legal, né? Não sei o que vocês acharam aí, conta pra gente. Mas acho que a questão de muitas vezes a gente ter algumas coisas onde a gente tem que manter, né? Porque já existe, não quer gastar, enfim. A gente tem solução para tudo isso. Então, conseguir manter uma peça que não pode mexer, mas dar outra cara para o resto do ambiente é possível. Então, sem gastar muito, né? Eu gastando só o que vocês quiserem ou puderem. Acho que aí é um bom exemplo, né?